Episódio número 12, estamos no 7º episódio falando sobre a parábola do bom samaritano. O samaritano foi aquele que andava e não por acaso se aproximou. Sacerdotes e levitas por acaso passavam por ali, que não era por acaso. Tinham um ministério e não entenderam. E um odiado samaritano, que você, intérprete da lei, acha que não é o seu próximo, ele fez o que deveria ser feito. E diz o texto: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Esse samaritano, vendo aquele cara, passou, foi lá perto e se compadeceu dele. Se eu não me engano, o verbo esplagizomai do grego é o verbo se compadecer. E a tradução dele é ter as entranhas remexidas. Entranhas remexidas. É quando o cara dá um negócio que ele não consegue ficar sem fazer nada. Ele é impulsionado, compungido, ele perde as estribeiras, no bom sentido. Ele é movido das entranhas de misericórdia por ver aquela pessoa caída. Ele se compadeceu. Quando Jesus entra na cidade de Naim e vem um cortejo fúnebre de uma mulher viúva que estava enterrando seu filho único, a palavra diz que Jesus se compadeceu daquilo. E é esse mesmo verbo. Ele sentiu uma dor no seu âmago muito profunda. Por ele ver a condição de uma mulher que perdeu o marido e agora o seu filho único, ela perdeu tudo, não tem mais vida. E diz o texto que ele toca naquele menino e ressuscita aquele menino, e é uma loucura na cidade de Naim. Porque Jesus é aquele que se compadece. Por isso que ele foi à cruz por nós. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu filho. Porque compaixão, misericórdia é algo que está em ebulição dentro de Deus. Gente que não consegue não fazer nada. E esse samaritano, nas palavras de Jesus, quem disse isso foi Jesus, não fui eu. Ele disse: eu não posso deixar esse cara aqui. Não tem a ver se alguém está olhando ou não. Não é por isso que eu faço o que eu faço. Não tem a ver se eu vou gastar, porque ele tinha vinho e tinha óleo. O vinho era colocado porque tinha um teor alcoólico e ele era... fazia, como é que se fala? Asepsia. Ele desinfetava os ferimentos. E ele usou o vinho dele, não importa quanto custa. E o azeite era colocado por cima, porque ele meio que protegia da poeira, não deixava que qualquer outra coisa entrasse por ali, e também amolecia a ferida, era terapêutico. É mais ou menos como Jesus, que derramou o seu sangue, o seu vinho, e nos deu o seu espírito, o seu óleo, para nos tratar e nos transformar. Esse cara fez o que Jesus fez. O exemplo do samaritano é o exemplo de Cristo, do sacrifício dele por nós, que saiu do seu caminho por nos ver caído e veio. E não foi isso que Deus fez quando chamou Moisés? Que diz o texto lá em Êxodo que ele viu a situação do povo e as cargas que estavam sendo colocadas pelos egípcios em cima do povo judeu, que construíram Ramsés, Pitom, faziam tijolos, amassavam barro, colhiam palha e trabalhavam de sol a sol. E Deus disse: não dá. Deus teve compaixão daquele povo e falou: Moisés, você vai falar para o faraó, deixa meu povo ir.
E Moisés teve medo, porque o religioso tem mais medo do que possa acontecer com ele do que o que está acontecendo ali. Deixa assim! Mas naquela época também, Moisés, ele nem conhecia Deus, ele não tinha igreja, não tinha Bíblia, ele não sabia nem o nome de Deus, acho que está perdoado. Nós temos mais do que Moisés e fazemos a mesma coisa, nós somos mais culpados. Aquele cara se compadeceu. Sabe o que me espanta? É a falta de compaixão do evangélico e do cristão brasileiro. É quando ele diz, tudo bem, paciência, mas vai acontecer, a gente não tem o que fazer. Ele consegue passar pelo problema e dizer, tudo bem, paciência, o que a gente vai fazer? Um grau de psicopatia, um teor de insensibilidade toma conta do religioso. Porque como a vida dele é ir para o templo e obedecer leis e regras para obter benefícios, e ele diz que ama a Deus acima de todas as coisas, sem a medida do próximo, que é Cristo entre nós, ele já não é tomado pelo mesmo sentimento. E olha que Paulo diz aos Coríntios no 1º capítulo que nós temos a mente de Cristo, hein? E ele diz em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento e as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. E ele também fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o amor de Deus guarde o vosso coração. E é o Evangelho também que nos diz que passarão as línguas e as profecias acabarão, mas o amor jamais passará. E que não importa o que eu tenho, o que eu ajunto, nem o meu cargo, porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens e ofertas e oferecesse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, minha canção e meu louvor seria como um símbolo que soa ou um sino que retine. Porque Deus não se agrada dos meus rituais e práticas dentro de 4 paredes. Porque ali é o mundo da hipocrisia. E eu brinco com isso muito lá na igreja, quem já ouviu as pregações quando não estávamos na pandemia, eu sempre digo na igreja, isso aqui é o mar da hipocrisia, gente, nós somos todos hipócritas. Eu sou bonzinho, eu não brigo com a Blanche aqui, entendeu? Eu não fico bravo com os meus filhos, você não briga com ninguém, entra todo mundo de mão dada, todo mundo sorrindo, falando aleluia. Quer saber? Se tem um lugar que Deus não quer ver a gente, é aqui dentro. Ó, domingo, Senhor, estamos aqui reunidos. Ah, tá, não estou muito preocupado aí. Saiu pelas portas para fora. Bom, agora eu quero ver quem é você. Porque lá não era bem você. Todos nós somos assim. Todos nós temos essas gotas de religião. Nós não conseguimos nos compadecer. E aí, quando algum cristão fala, não, isso não pode ficar assim. Cara, não pode ter essa violência. Gente, pelo amor de Deus, não dá para esse cara viver dessa forma. Não dá para a gente passar por essa pobreza e não fazer nada. Não dá para a gente olhar essa injustiça e ficar quieto. Aí os religiosos querem colocar Jesus à prova e o Evangelho à prova, dizendo que somos de esquerda, marxistas, comunistas, socialistas. Ai, meu Deus, já encheu o saco isso. Mas eles não se compadecem. Eles são capazes de ler a Bíblia todo dia, passam pela injustiça e falam bem feito. Ele merecia. Ele é pecador. Os juízes do ódio não conseguem entrar na dor do próximo. Meu amigo Ziel Machado sempre diz: pastorear é habitar a dor alheia. Pastorear é habitar a dor alheia. E a dor alheia é um campo sagrado. Não sapateia lá em cima e não se aproveite lá dentro. É lá que você exerce o seu ministério. Gente de Deus é gente que se compadece.